O mundo está cheio de promessas vazias. Gurus espirituais, coaches da alma e influenciadores do bem-estar vivem de vender atalhos para a felicidade, mas será que tudo isso não passa de pura enganação espiritual? Há 2000 anos, a Igreja Católica já nos alertava sobre os falsos profetas e seus discursos sedutores. No fundo, essas figuras só existem porque muitas pessoas preferem uma fé sem compromisso, sem exigências, sem sacrifício. Mas será que existe espiritualidade verdadeira sem entrega total? O problema é que esses modismos modernos parecem inofensivos. Eles usam palavras bonitas, falam de amor, luz e gratidão, mas evitam qualquer menção ao pecado, à redenção ou à necessidade de conversão. Quem não tem base sólida na doutrina católica acaba caindo nessas armadilhas. A promessa de paz e sucesso atrai multidões, mas será que essa nova espiritualidade realmente preenche a alma? Ou será que só distrai enquanto a fé verdadeira vai sendo corroída aos poucos? O alerta de Cristo foi claro: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Eles não aparecem com chifres e tridentes, mas com sorrisos cativantes e palavras motivacionais. O que está por trás dessa nova onda de espiritualidade que rejeita a Igreja, os sacramentos e a tradição? O que eles realmente querem? O problema é bem maior do que parece. O perigo não está apenas no que dizem, mas no que escondem. Eles vendem fórmulas prontas de sucesso e bem-estar, mas silenciam sobre a cruz, a renúncia e a santidade. Quem busca crescimento espiritual sem a orientação segura da doutrina católica corre um sério risco. Mas afinal, quem são esses falsos profetas modernos? Quem são os falsos profetas modernos? Eles aparecem em todos os lugares, nas redes sociais, nos palcos motivacionais, nos podcasts sobre espiritualidade e até nas livrarias com best-sellers de autoajuda. Chamam a si mesmos de mentores, despertadores de consciência, mensageiros da luz ou líderes espirituais. Com discursos sedutores, falam sobre propósito, energia e conexão com o universo, mas rejeitam a tradição e a verdade ensinada pela Igreja. Esses falsos profetas não são novos. Desde os tempos bíblicos, já existiam homens que distorciam a fé para ganhar poder e seguidores. A diferença é que, hoje, a manipulação emocional acontece de forma mais sutil e acessível. Com um clique, qualquer pessoa pode assistir a vídeos que prometem transformação instantânea, sem esforço, sem cruz, sem arrependimento. Tudo é muito fácil, tudo é muito agradável. O que muitos não percebem é que esses gurus espirituais exploram a sede de sentido das pessoas. Quem está perdido, sofrendo ou em busca de respostas acaba se tornando presa fácil. Eles oferecem soluções rápidas e superficiais, mas ignoram que o verdadeiro crescimento espiritual exige compromisso, obediência e uma base sólida na fé católica. O que começa como uma simples curiosidade pode levar ao distanciamento total da Igreja. Muitos desses influenciadores atacam diretamente a doutrina católica, chamando-a de ultrapassada e repressora. Dizem que a verdade é relativa e que cada um pode criar sua própria espiritualidade. Mas será que uma fé sem raízes pode realmente sustentar alguém nos momentos difíceis? A resposta está no que atrai tantas pessoas a essas falsas promessas. Por que tanta gente segue essas falsas promessas? A resposta é simples: elas são fáceis e confortáveis. Quem não gostaria de ouvir que pode alcançar sucesso e paz sem esforço? Esses falsos mestres entendem a natureza humana e exploram suas fraquezas. Eles dizem o que as pessoas querem ouvir, que não precisam mudar, que tudo já está bem do jeito que está. Mas isso não passa de uma perigosa ilusão. Outro fator que contribui para essa adesão é o apelo emocional. Muitas dessas filosofias modernas usam técnicas de manipulação psicológica, criando um sentimento de pertencimento e empolgação artificial. Eventos lotados, discursos inflamados, promessas de transformação, tudo isso gera uma experiência intensa, mas passageira. Depois que a euforia passa, o vazio continua. As redes sociais também potencializam esse fenômeno. Frases de impacto, vídeos curtos e depoimentos emocionantes criam a ilusão de que esses gurus têm as respostas para tudo. O problema é que,
ao rejeitar a verdade católica, essas pessoas acabam trocando um alicerce sólido por areia movediça. O caminho parece bonito, mas a queda é inevitável. O grande perigo é que essas falsas promessas afastam as pessoas da fé verdadeira. Em vez de buscar a igreja, os sacramentos e a direção espiritual segura, muitos se entregam a modismos passageiros que não levam a lugar nenhum. E é exatamente nesse ponto que precisamos entender o perigo oculto desses movimentos espiritualistas modernos. O perigo oculto dos movimentos espiritualistas modernos. No início, tudo parece inofensivo. Os falsos profetas modernos falam sobre amor, positividade e energia, mas escondem as consequências reais de suas doutrinas. Eles não dizem que, ao rejeitar a fé verdadeira, muitas pessoas se tornam espiritualmente vulneráveis. Sem perceber, elas trocam a segurança da doutrina católica por ideias subjetivas, sem base sólida. O grande risco desses movimentos é o relativismo espiritual. Se cada um pode criar sua própria verdade, então nada é absoluto. Isso significa que o certo e o errado deixam de existir, e qualquer prática pode ser justificada. É assim que muitas pessoas acabam se envolvendo com rituais duvidosos, crenças sincréticas e até práticas ocultas sem perceber o perigo real. Muitos desses mestres falam sobre energia, vibrações e poder da mente, mas se recusam a mencionar Deus, pecado e redenção. Eles prometem libertação, mas a verdadeira libertação só vem pela verdade, e Cristo já nos advertiu sobre aqueles que enganam em nome da espiritualidade. Quantos começaram acreditando em algo leve e acabaram presos em doutrinas cada vez mais estranhas? E quando as promessas falham? Quando a suposta cura energética não funciona? Quando a técnica infalível de prosperidade dá errado? O desespero bate. Mas aí já é tarde. Muitos se afastam da fé verdadeira e ficam à mercê de mais e mais mentiras. Mas por que tanta gente insiste nessa ideia de espiritualidade sem religião? As mentiras da espiritualidade sem religião. Uma das frases mais repetidas hoje é: "Eu sou espiritual, mas não religioso." Parece uma ideia bonita, mas no fundo, ela esconde uma grande armadilha. A espiritualidade sem compromisso é conveniente. Ela não exige sacrifícios, não cobra mudanças e permite que cada um crie sua própria moral. Mas será que uma fé sem alicerces pode sustentar alguém nos momentos difíceis? O problema dessa visão é que ela ignora a importância da tradição e da verdade revelada. A doutrina católica não surgiu do nada. Ela foi preservada ao longo de séculos, protegendo os fiéis dos erros e das ilusões do mundo. Mas quem rejeita essa estrutura acaba vagando de crença em crença, sem nunca encontrar respostas reais. Além disso, essa falsa espiritualidade promove um individualismo extremo. Se cada um cria sua própria verdade, então ninguém precisa prestar contas a Deus, nem aos irmãos de fé. Isso enfraquece a comunidade cristã e transforma a busca espiritual em algo puramente egoísta. A fé se torna uma ferramenta de conforto pessoal, em vez de um caminho de conversão e santidade. Essa mentalidade abre portas para todo tipo de manipulação emocional. Muitos gurus se aproveitam dessa sede de transcendência para vender cursos, terapias e práticas místicas que prometem iluminação instantânea. Mas será que algo tão sério pode ser reduzido a uma mercadoria? A Igreja Católica sempre resistiu a esses modismos. Mas por quê? Por que a Igreja Católica resiste a esses modismos há mais de 2000 anos? Desde os primeiros séculos, a Igreja tem enfrentado todo tipo de doutrina enganosa. Os hereges mudam de nome, mas o princípio é sempre o mesmo: em rejeitar a autoridade da Igreja e oferecer um atalho para a salvação. Mas a verdade não muda. E a verdadeira fé não pode ser moldada para agradar os gostos do momento. A força da Igreja Católica está na sua fidelidade à tradição apostólica. Enquanto os modismos vêm e vão, a doutrina católica permanece firme. A razão disso é simples: ela não é fruto da opinião humana, mas da revelação divina. E é isso que incomoda tantos falsos profetas modernos. Eles querem seguidores, não discípulos da verdade. O fato de a Igreja resistir a essas ideologias também prova sua autoridade espiritual.
Se fosse apenas mais uma crença inventada, já teria desaparecido há séculos. Mas, pelo contrário, continua de pé, oferecendo refúgio para quem busca algo além das ilusões passageiras. E quem abandona essa segurança para seguir os falsos profetas? O que acontece com aqueles que trocam a fé verdadeira pelas promessas vazias? As consequências podem ser devastadoras. As consequências espirituais para quem troca a fé verdadeira pelos falsos profetas. Muitas pessoas que entram nesses movimentos começam cheias de entusiasmo, mas, com o tempo, percebem que algo está errado. O vazio existencial não desaparece. A ansiedade não some. E, pior, a ausência de uma base sólida na fé pode levar à confusão espiritual e até ao desespero. A busca constante por novas práticas, novos gurus e novas soluções cria uma dependência emocional. A pessoa passa a acreditar que precisa de algo externo para alcançar a paz, mas essa paz nunca chega. A verdadeira tranquilidade vem da confiança em Deus e da vivência dos sacramentos, não de modismos passageiros. Além disso, muitas dessas doutrinas acabam levando ao afastamento de Deus. Sem perceber, a pessoa vai se distanciando da oração, da missa e dos ensinamentos da Igreja. Quando percebe, já está envolvido em crenças que contradizem completamente a fé católica. Mas nem tudo está perdido. Muitos que caíram nessas armadilhas conseguiram enxergar a verdade e voltaram à Igreja. Suas histórias são um testemunho poderoso do perigo desses falsos ensinamentos e da graça de Deus que os trouxe de volta. Testemunhos reais de quem abandonou falsos gurus e voltou à Igreja Católica. Histórias de conversão não faltam. Muitas pessoas que seguiram falsos profetas acabaram descobrindo que estavam sendo enganadas. Uma ex-seguidora de um guru espiritual revelou que, após anos buscando energia positiva, percebeu que sua vida estava vazia e sem sentido. Ao retornar à igreja, encontrou uma paz que nunca havia experimentado. Outro caso comum é o de pessoas que foram atraídas por promessas de cura emocional através de terapias místicas, mas que, no final, se sentiram mais perdidas do que antes. Foi na confissão e na Eucaristia que finalmente experimentaram uma transformação verdadeira. Muitos ex-adeptos desses movimentos relatam que, ao voltarem para a igreja, se deram conta de como foram manipulados emocionalmente. Os falsos profetas se aproveitam da fragilidade das pessoas para vender promessas vazias, mas a fé católica não precisa de truques de marketing. Ela oferece algo real e eterno. E essa segurança só existe porque a Igreja Católica tem algo que nenhuma filosofia moderna pode oferecer: 2000 anos de ensinamentos sólidos, santos e sacramentos que transformam vidas. A segurança e riqueza espiritual da Igreja Católica. A Igreja Católica não é apenas uma instituição religiosa. Ela é a guardiã da verdade, a casa dos sacramentos e a ponte entre Deus e os homens. Sua espiritualidade é profunda, rica e capaz de transformar qualquer vida. Ao contrário dos gurus modernos, a Igreja não promete atalhos fáceis. Mas promete algo muito maior, a salvação eterna. E quem vive essa fé de verdade sabe que não há nada mais precioso do que a presença real de Cristo na Eucaristia. Se os falsos profetas prometem iluminação, a Igreja oferece santidade. Se eles vendem cursos e técnicas, a Igreja concede gratuitamente os sacramentos. E se eles manipulam com discursos vazios, a Igreja apresenta a verdade que liberta. Agora que você sabe de tudo isso, fica a pergunta: o que fazer com essa informação? Agora você já conhece os perigos dos falsos profetas modernos e viu que a verdadeira felicidade espiritual está na Igreja fundada por Cristo. Mais atenção, e juntos, precisamos espalhar essa verdade. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem urgente. O mundo está cheio de enganações, mas aqui falamos da verdade. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Precisamos estar firmes na fé e preparados para defender a verdade. E lembre-se, a Igreja Católica já alertava há 2000 anos. Agora é nossa vez de continuar esse chamado.